Olá, eu me chamo José Luiz Ames. E eu me chamo Rosana Marcelino. Eu e a Rosana somos terapeutas. Nós trabalhamos com terapia individual sistêmica, que é o aconselhamento sistêmico individual e de casal, mas também com constelação familiar e com constelação organizacional, além de outras modalidades de terapia. Neste vídeo de hoje, nós queremos refletir com vocês sobre um comportamento muito frequente em relação às terapias, digamos, em geral, inclusive, muitas vezes, até a própria terapia médica, mas que é mais comum ainda na psicoterapia. De qual dinâmica estamos falando? Uma dinâmica que nós chamamos de autossabotagem. Por autossabotagem, nos referimos àquelas estratégias inconscientes de resistir à ajuda psicoterapêutica. Pelo fato de essa resistência acontecer, na maior parte das vezes, sem a pessoa se dar conta, nós falamos de sabotagem da cura aplicada sobre si mesma. Por que resistimos a fazer o necessário? Especialmente em relação às doenças, sofrimentos e dificuldades psíquicas. Como você pode identificar se é uma pessoa que se autossabota? É possível se curar dessa dinâmica de autossabotagem? Bem, vamos lá. Na maior parte das vezes, a resistência em relação à ajuda terapêutica nasce do medo de olhar de frente, vamos chamar assim, aqueles monstros que assombram a nossa vida. Em lugar de encarar de frente as dificuldades e sofrimentos, ou seja, os nossos que chamei aqui de monstros, a pessoa prefere trancá-los em um canto de sua mente. Imagina que dessa maneira eles deixarão a pessoa em paz. Acontece que os sofrimentos e dificuldades trancafiados só aparentemente estão quietos. Na verdade, feito um câncer, crescem silenciosamente em nossa psique. Assim, quando finalmente decidimos olhar para as dores e dificuldades psíquicas, aquilo que poderia ter sido resolvido com pouco esforço no começo, algumas vezes já não tem mais solução, outras vezes produz muito sofrimento. Vamos lá. Você tem comportamento autossabotador? Eu vou dar algumas dicas para você fazer um autodiagnóstico. Vamos lá. Primeiro, quando você busca um tratamento psicoterapêutico, quer sempre encontrar uma causa ou uma explicação para a situação que está vivendo? Bem, se a resposta for sim, é um indicador de que tem um comportamento autossabotador. Vamos lá, uma segunda dica. Quando você está em tratamento psicoterapêutico e a terapeuta lhe oferece uma explicação ou propõe uma solução, você costuma apresentar uma objeção teórica ou hipotética do tipo, e se, mas? Bem, se a resposta a esta pergunta for sim, você tem um comportamento autossabotador. É o indicador disso. Vamos lá, uma terceira dica. Você inicia um tratamento psicoterapêutico. Faz algumas sessões, e depois começa a cancelar os encontros sob qualquer pretexto e, finalmente, abandona o tratamento. Se a resposta a esta questão for sim,
é mais um indicador de que você tem um comportamento autossabotador. Vamos lá, uma quinta dica para você. Quando, diante de alguma proposição da terapeuta, você costuma reagir com a frase: bem, eu preciso processar isso melhor. Se a resposta for sim, gente, é mais um indicador de que você tem um comportamento autossabotador. Se o resultado de seu diagnóstico tiver sido de que é uma pessoa autossabotadora, compreenda, você é normal. Você é normal. A maior parte das pessoas resiste a submeter-se a um tratamento psicoterapêutico. Fazer terapia implica em olhar para a face oculta da nossa vida e enfrentar os aspectos que nos trazem sofrimento. Precisa coragem, eu diria, precisa muita coragem e determinação para abrir aquele quartinho no qual nós trancafiamos os nossos monstros. É para esses monstros, que precisamos olhar para curar nossas dores emocionais. Resistimos também a enfrentar esses nossos monstros, porque sabemos que depois que abrimos o cadeado da porta na qual nós trancafiamos esses monstros, nós seremos obrigados a fazer o necessário e não será mais possível fugir ou fazer de conta que eles não existem. Muitos preferem sofrer a fazer algo. Anotem bem. Muitos preferem sofrer a agir. O sofrimento sempre traz consigo um ganho secundário. Por isso, em geral, as pessoas preferem sofrer a fazer alguma coisa para si próprias. Decidir-se por fazer um tratamento psicoterapêutico é decidir cuidar de si mesmo. Fazer um tratamento psicoterapêutico é autocuidado. Grande parte das pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para cuidar dos outros, mas não suportam cuidar de si mesmos. Bem, para concluir, a Rosana agora vai complementar estas considerações que eu fiz com elementos extraídos da prática cotidiana da psicoterapia com os clientes. Rosana. Bem, como o Luiz estava comentando, né? Quando nós vemos esse perfil, digamos assim, da autossabotagem, nós também podemos observar que ele não está relacionado só ao médico, ao terapeuta. Muitas vezes isso se mostra em outras áreas da vida. Então, a pessoa tem um movimento de sabotar a felicidade, sabotar os relacionamentos, sabotar o sucesso, né? Sabotar a prosperidade financeira. Existem muitas formas diferentes de a gente fazer a mesma coisa, tá? Então, quando um cliente chega para nós com esse movimento, já começa, tem outras formas que a pessoa mostra também. Chega e diz, mas, né? Terapia é tão caro, né? Talvez eu seja até um pouco dura no que eu vou dizer, né? Mas se você quer buscar terapia para um relacionamento, então, antes de dizer que é caro, né? Busque se informar quanto custa um divórcio, né? Quanto custa a dor emocional, né? De findar um relacionamento, o que isso produz na família, nos filhos e em todo o contexto familiar. Principalmente, não é só a questão do divórcio, mas é como ele é feito, né? Porque, sim, existem relacionamentos que não existe como dar continuidade, mas a questão não é essa, a questão é como, né, fazer esse percurso.
como romper essa relação de uma forma funcional, de uma forma honrosa. Então, dê uma olhadinha, sabe? Avalie o custo emocional e financeiro de um divórcio. E quanto tempo você vai levar para passar por um processo desse, antes de dizer que um processo terapêutico é caro. Muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho tempo, né? Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, enfim. De novo, eu sinto ser grosseira, mas eu nunca vi ninguém dizer que não tem tempo para fazer quimioterapia, tá? Eu nunca vi ninguém dizer que não tem tempo para esse tipo de coisa. E quando nós não olhamos para esses monstros, como o Luiz falou, que estão dentro de nós, o movimento é o insucesso, seja ele em que área for. Ele pode ser dentro da sua saúde, ele pode ser no seu relacionamento emocional com seus filhos, com seu parceiro, com seus amigos, pode ser com relação à sua profissão, tá? Então, assim, é um insucesso, seja ele em que área for. E o processo terapêutico é isso que ele faz. Óbvio, gente, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando daquele que tem uma dor. Se você não tem dor nenhuma e se a sua vida está tudo muito bem, ótimo. Continue seguindo a sua vida, você não precisa de terapia, tá? Nós estamos falando daquele que precisa e se isenta de fazer o necessário. É disso que nós estamos falando. Então, quando o cliente chega, tem uma pergunta que eu gosto de fazer quando eu percebo esses movimentos. E se você continuar a sua vida da forma que está, se você continuar vivendo essa situação que você vive, essa dor que você vive dentro dessa área que você está trazendo, com quem da sua família você fica mais parecido, se mantendo nessa dor? Ou fazer uma pergunta que é a mesma, mas muitas vezes a pessoa não consegue responder essa e consegue responder a segunda, se você tiver muito sucesso nessa área que hoje você tem uma dor, se você prosperar nessa área, se tiver um bom relacionamento, ou você conseguiu estudar aquilo que você quer e trabalhar naquilo que você ama e ter muito recurso financeiro a partir do que você mais gosta de fazer, sabe? Se você é uma pessoa saudável, né, que tenha a saúde que você deseja, de quem você vai ficar mais diferente? Quem da sua família você vai ficar mais diferente se você tiver sucesso em todas essas áreas, tá? Muitas vezes, essas duas perguntas, elas podem, que é a mesma, na verdade, é só feita de uma forma diferente, podem responder para a pessoa a quem ela está leal a partir da sabotagem de olhar para essa questão na vida dela, tá? O Luiz tem uma frase que ele gosta bastante de repetir, que é: adultecer é suportar culpas, tá? Então, quando nós estamos num processo como esse, uma lealdade com alguém e repetindo aquele mesmo padrão, né? Nos tornar diferente daquele, ou ter sucesso nos relacionamentos quando os nossos pais foram tão infelizes, né? Ou ter muito recurso financeiro quando a nossa família foi extremamente pobre, né? Tudo isso nos enche de um processo de culpa. E quem sente essa culpa é a criança dentro de nós, né? Então, nós precisamos suportar esse processo, tá? E passar por esse processo e saber que nós podemos honrar essas pessoas, né, com a nossa abundância, com a nossa prosperidade, com o nosso sucesso. Quando eu estou falando isso, estou falando em todas as áreas da vida. Eu posso ter um excelente relacionamento, ser muito feliz no meu casamento, e assim eu honro aqueles que não puderam ter essa experiência. Então, como o Luiz estava falando, como nós sabemos que nós estamos num processo de autossabotagem, e o que fazer para transpor esse obstáculo que muitas pessoas têm quando chegam no processo de terapia? Primeira coisa que eu diria para vocês, tá? Busquem alguém que vocês validem, confiem, tá? Mais do que você olhar para o currículo de uma pessoa, né?
veja se você tem conexão com esse profissional, tá? Então, se você não conhece ninguém, busque uma pessoa que você confia, que já foi um terapeuta, e peça sugestão para ele, peça orientação para ele. Então, busque alguém que você tenha confiança, que você tenha, que você goste. Literalmente é isso, alguém que você tenha um processo de empatia com essa pessoa. Por quê? Porque já não é fácil passar por um processo terapêutico. E escutar coisas que doem em nós, de uma pessoa com a qual nós não nos afinamos, é ainda mais complexo. Então, assim, é meio caminho para você entrar no processo de sabotagem e não voltar, tá? Então, busque alguém que você confia, que você valide, com quem você crie um processo empático, tá? Depois, chegue no processo terapêutico autorizando, né, internamente, você autorize essa pessoa a falar aquilo que você precisa escutar. É meio estranho falar isso para ti, que você vai dizer, não, mas espera aí, o terapeuta sempre vai, né, falar o que eu preciso escutar. E, sim, 100%, bom, a maior parte dos terapeutas vão falar o que você precisa escutar. Mas se você não deu essa autorização, que ela é interna, tá? Você pode se melindrar e ir embora. Compreende? Então, quando você chega dando a autorização para aquela pessoa tocar nas suas feridas, falar o que você precisa escutar, você não vai entrar no lugar de criança e fugir melindrado na primeira vez que você escutar algo que você não gostar de ouvir, tá? Se proponha a seguir as orientações que você recebe. Se é uma pessoa que você confia e valida, e é uma pessoa que já fez esse processo com tantas outras pessoas, então, dê essa credibilidade para o seu profissional e siga as orientações que a pessoa está te ofertando, né, sem questionamentos. Por quê? Porque nós já falamos sobre isso em outras ocasiões. Na maioria de nós negligenciamos o poder que tem pequenas ações repetidas, tá? Repetidas frequentemente. E uma pessoa que trabalha, o terapeuta, uma pessoa que trabalha processos de terapia, ele já fez orientações para inúmeras pessoas. Ele já viu inúmeros processos. Tá? Então, ele vai estar olhando para você e ele vai buscar ajustar ferramentas para você. Mas, para isso, você precisa se expor a aquelas orientações. E, no processo, o terapeuta vai fazer ajustes contigo. Mas você precisa se expor, fazer, executar, e depois vão fazendo os ajustes, tá? Reconheça e comemore as suas pequenas vitórias, tá? Num processo terapêutico, o terapeuta vai te dando ferramentas e te possibilitando percursos lentos, né? E porque é um processo. Se a pessoa te der um número de ferramentas de uma vez só, você não dá conta de colocá-las em prática. Então, você vai ter muitos pequenos êxitos. Então, comemore eles como algo importante, sabe? Porque é importante. Cada pequena vitória que você tiver no seu caminho, ele vai fazer toda a diferença para ti, tá? Infelizmente, tá? Não raro, principalmente quando nós lidamos com casais, né? O processo inicia um processo da terapia para o casal, e isso é um ajuste fino que você não vai conseguir numa sessão, em duas sessões, muitas vezes em 3 sessões, tá? Isso vai acontecendo no percurso do tempo. Então, quando você começa a cancelar processos, você começa a se distanciar do processo, você vai perdendo essa continuidade. E se você desiste no meio do caminho, você acaba perdendo todo o tempo que você investiu ali. Porque
vai chegar o momento que o terapeuta vai dizer para ti, olha, né, agora você pode estender o período, né, ou você está pronto para a vida. Então, vai experimentar tudo aquilo que você aprendeu, né, e só retorne quando tiver realmente um outro problema. Vai chegar esse momento, tá? A terapia sistêmica, pelo menos, ela é uma terapia que libera o cliente para a própria experiência, depois que ele está fortalecido. Mas, para isso, você precisa aguardar esse momento de liberação. Caso contrário, você fica boicotando os seus processos. E, gente, é muito caro o preço que nós pagamos, né, pelo insucesso na nossa saúde, o insucesso na relação com os nossos filhos, o insucesso num relacionamento conjugal. É muito caro. E muitas vezes não é só o preço que você paga, você acaba deixando uma herança para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, quando você não faz esses processos de forma honrosa e ajustada. Então, vale a pena você buscar ajuda, porque hoje existe recurso, existe a possibilidade de você encontrar ajuda, coisa que lá os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham essa possibilidade. Hoje nós temos recurso para fazer diferente e para experimentar a vida de outra forma, para experimentar a vida na potência e de uma forma mais leve, mais feliz, mais conectada, mais saudável. Então, não deixe de buscar auxílio se você é alguém que está precisando passar por um processo como esse. Nós comparamos tudo isso que nós estamos falando com um diagnóstico, né? Quando você vai ao médico e faz um diagnóstico preventivo de uma doença grave, né? Praticamente 100% das vezes você consegue uma solução, com muito menos dor, com muito menos investimento, com muito menos sofrimento. Agora, se você permite que a doença se alastre e tome conta de todo o seu organismo, muitas vezes quando você chega ao médico, além de todo o dispêndio financeiro, o dispêndio emocional, a dor, você muitas vezes não consegue mais reverter aquilo que aconteceu. Então, a terapia também ele é um processo preventivo, sabe? Não deixe a sua experiência de dor chegar no pico, porque ali, não que isso não tenha solução, mas vai ser muito mais difícil, dispendioso para você, vai usar muito mais da sua energia, porque você gastou muito mais da sua energia dentro da dor. Está fazendo sentido isso para vocês? Caso você queira conversar mais sobre isso, você sabe que tem o nosso contato aqui no vídeo. Entre em contato, sabe? Pergunte, converse conosco. Existem tantos caminhos. Não fique dentro da dor, porque não precisa mais. Né? Hoje nós temos inúmeras possibilidades de solução. Olhe para você, tá bom? Eu quero só reforçar, também o convite que a Rosana acaba de fazer. Se aquilo que nós falamos motivou você a cuidar de si própria, a cuidar de si mesmo, de olhar para si mesmo, e quer fazer esse percurso conosco, entre em contato conosco. Nós estamos disponíveis para você. Você encontra o WhatsApp para entrar em contato conosco na descrição deste mesmo vídeo. E esse WhatsApp é o WhatsApp pessoal da Rosana, com quem você vai conversar, como eu espero que você faça, de procurar o caminho de cuidar de si próprio. Muito obrigado e esperamos você no próximo vídeo, mais alegre ainda e mais feliz e mais realizado ainda que está hoje. Até breve.